Projeto de Humanização e Saúde. Fisioterapia traumato-ortopédica produzido por Ana Júlia, Camila de Souza, Maiara Maurilo, Mônica Rodrigues e Yasmin Topke. História da fisioterapia. A fisioterapia é mais que uma profissão, é união entre ciência, movimento e cuidado. Surgiu antes mesmo do reconhecimento oficial, e hoje é uma das áreas da saúde que mais cresce no país. Em 1879, os primeiros registros do uso de recursos físicos no país foi motivado por acidentes de trabalho da Revolução Industrial. Em 1919 foi a criação do Departamento de Eletricidade Médica na Universidade de São Paulo por Rafael de Barros. Em 1951 o Dr. Waldo Rolim de Moraes cria o primeiro curso de formação com 1 ano de duração e anos após o curso aumenta para 2 anos. Em 1963 o curso foi reconhecido oficialmente pelo Conselho Federal de Educação. Em 1969 foi o decreto da Lei N. Grau 938 que regulamenta a fisioterapia como profissão de nível superior. Em 1975 foi a criação do COFITO e dos CREFITOS. Em 1983 os currículos mínimos foram atualizados com duração de 4 anos e com ciclos formativos. Em 1996 e em 1999 com uma nova Lei de Diretrizes de Educação as universidades ganharam autonomia curricular. A traumato-ortopedia é uma especialidade que trata lesões e disfunções do sistema músculo-esquelético, exemplos como fraturas, luxações, tendinites, etc. O processo terapêutico é feito com avaliações individualizadas e com planos de tratamento personalizado. Existem 3 formas de tratamento, sendo a fase aguda, que é o controle da dor e inflamação. A reabilitação, que é a recuperação da função e mobilidade, e a manutenção, que é a prevenção dos ganhos e prevenção de recaídas. Existem algumas técnicas que os profissionais utilizam, sendo os exercícios terapêuticos que temos de exemplo o uso da força, o equilíbrio e a coordenação motora. Temos também a eletroterapia, que ajuda no alívio da dor e nos estímulos dos músculos, e a kinesiotaping, que ajuda na estabilização e na melhora da circulação. A importância das evidências científicas é que sustentam decisões clínicas, garantem segurança, eficácia e precisão. O fisioterapeuta entende as bases fisiológicas, biomecânicas e neurológicas e também adaptam o tratamento nas necessidades de cada paciente. No senso comum, a fisioterapia não é só para quem se machucou. Que o tratamento não termina com o fim da dor, cada paciente recebe o atendimento individualizado. E não é só exercício e não precisa doer para funcionar. Na antropologia, o ser humano é corpo, mente, cultura e história. A dor e a recuperação são influenciadas por fatores emocionais, sociais e culturais. O fisioterapeuta deve oferecer acolhimento e empatia, além da técnica. A cultura influencia significativamente no tratamento dos traumas por conta das maneiras como os pacientes percebem a dor e encaram o processo de reabilitação. Na infância, o corpo está em formação e tem alto potencial de regeneração. As lesões mais comuns são quedas, fraturas e entorse. E a fisioterapia respeita o ritmo de crescimento. Na fase dos adultos, as lesões são por acidentes, esportes e trabalhos repetitivos. Por exemplo, as distensões, as tendinites, as entorses e as fraturas, e o objetivo do fisioterapeuta é restaurar a função e uma vida ativa ao paciente. Nos idosos, a fragilidade aumenta e os riscos de queda também. As lesões comuns nessa idade são as fraturas de quadril, punho, coluna e fêmur. O foco na fisioterapia é a autonomia, prevenção e qualidade de vida. As atuações no SUS são atendimento emergencial, diagnósticos e cirurgias. As fisioterapias são gratuitas nas unidades de saúde e a reabilitação funcional e reintegração social. Existem ações de prevenção como campanhas educativas para todas as idades e orientações sobre segurança no trânsito e em casa. Os princípios são os cuidados técnicos e humanizado e com acesso universal, integral e gratuito.
A ética é os princípios que regem a conduta do fisioterapeuta com, por exemplo, integridade, confidencialidade e respeito à autonomia. O Código de Ética define direitos, deveres e normas da atuação profissional e é regulamentado pela Resolução COFITO-N Grau 424/2013 Já a moral são valores pessoais e sócias que orientam as atitudes tendo em prática a priorizar o bem-estar do paciente, respeitar os limites de atuação e é de atualização contínua. O SUS na prática é dividido em 3 atenções: a atenção primária, que é de baixa complexidade, oferece serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e acampamento de doenças comuns como hipertensão, diabetes, etc. e é realizada principalmente nas unidades básicas de saúde. Na atenção secundária é de média complexidade, ela é mais especializada em casos complexos que exigem especialistas como ortopedistas, fisioterapeutas, etc., podem ocorrer em policlínicas, ambulatório. Na atenção terciária é de alta complexidade, ela abrange atendimentos de alta complexidade e custo como UTI, cirurgias especializadas como transplantes, tratamento de câncer, etc. O SUS é dividido por 2 tipos de grupos. São os doutrinários e os organizativos. Eles estão previstos pela Constituição Federal de 1988 e na Lei N. Grau 8080, 1990. Os princípios doutrinários do SUS são os fundamentos ideológicos e éticos que orientam o funcionamento do SUS. A universalidade: todos têm direito à saúde. A integralidade: a atenção à saúde deve ser completa, envolvendo ações de promoção e prevenção, e a equidade trata a desigualdade, os desiguais, oferecendo mais a quem mais precisa. Os princípios organizativos guiam a forma como o SUS é estruturado e administrado. Tem a descentralização, que é a gestão da saúde dividida entre os 3 níveis do governo, sendo eles a União, o Estado e os municípios. Tem a regionalização, que os serviços de saúde são organizados em níveis de complexidade e as regiões são organizadas para garantir fluxo e acesso ordenado aos serviços. E tem também a participação social, que é a formulação e controle das políticas de saúde por meio de conselhos e conferências de saúde. Agora irá passar uma entrevista com o professor Alexandre contando sua experiência e vivência na traumato-ortopédica. Então, boa noite, parabéns aí pela iniciativa do trabalho. Sou o professor Alexandre, sou professor universitário, sou fisioterapeuta, formado desde 2006. E assim que eu saí da faculdade, eu já tinha 2 empregos na área de traumato-ortopedia. E minha primeira pós-graduação foi uma pós-graduação em traumato-ortopedia, que sempre foi minha paixão desde quando eu comecei a faculdade. Obrigada pela colaboração. Nós somos da turma de fisioterapia do primeiro período e seria a primeira pergunta: o porquê você escolheu trabalhar com trauma? E é bem interessante a gente falar da importância de alguns profissionais, né? Então, por exemplo, eu fui atendido por um médico, que ele já faleceu, foi o Ricardo, e depois trabalhei com esse médico. E eu lembro que eu tive uma lesão no músculo aqui, que é o reto da coxa, né? Na transição músculo-tendíneo. Aí ele falou assim pra mim: Alexandre, vai lá no fisioterapeuta que ele vai te dar uma atenção melhor e tal. Se é uma lesão muscular, não é comigo, é com ele. Aí quando eu cheguei lá, esse colega, o fisioterapeuta, ele: cara, levanta o joelho, empurra a perna. Aí ele falou: cara, já sei, esse músculo aqui e tal, esse músculo sai do local tal, vai pro local tal. Em torno de 15, 20 dias você tá bom. Eu fiquei assim: caraca, velho. O cara fez 2 movimentos, aí já fala qual é o músculo, o tempo que eu vou ficar bom, o tempo. Aí eu falei: pô, esse cara deve estar brincando. Aí tinha um quadro assim, né, na frente do consultório dele, assim. Aí do lado esquerdo tinha os ossos, do lado direito tinha os músculos. Aí ele falou: tá com tempo? Eu falei: tô. Aí eu tava fazendo equipamento lá, enfim, não interessa o que era. Aí ele: ó, vou te falar lá. Aí começou osso frontal, osso temporal, osso parietal, zigomático, espinha nasal, mandíbula, cervical. Então ele falou toda a osteologia e toda a miologia. Eu falei: cara, que troço doido. Então existe uma profissão em que o cara estuda os músculos, estuda os ossos, associa com o movimento e trata as pessoas, né? E como eu fui atleta do futebol e como fui atleta de luta, então eu sempre gostei muito da mecânica da luta, da mecânica do esporte. Isso acabou me levando para a traumato-ortopedia. Nesse dia eu me tornei apaixonado pela traumato-ortopedia com 16 anos de idade. Caramba, que a importância no profissional, um bom profissional na vida do... Quais são as dificuldades de se trabalhar um paciente na traumato-ortopedia?
Sinceramente? Sinceramente. Nenhuma. As pessoas têm mania de complicar coisas que não são complicadas. Tá? Eu aprendi com um professor meu da graduação, ele não só foi meu professor, como hoje nós somos colegas, né? E eu fui monitor dele durante a faculdade. Isso é uma coisa muito importante, essa proximidade com o professor. E ele falava o seguinte: o que não é muito complexo é muito fácil, né? Então as pessoas tendem a mostrar o lado difícil da coisa e não mostrar o lado da facilidade. E depois ele brincava: o que não é fácil é muito fácil. Então, a partir do momento que você consegue construir dentro da tua cabeça um raciocínio dentro da anatomia, um raciocínio dentro da biomecânica, um raciocínio dentro da fisiologia e faz uma boa avaliação, você consegue tratar bem qualquer paciente. Agora, o que é importante dentro da área da ortopedia, por exemplo? Você conseguir identificar no paciente, por exemplo, é o que a gente chama de bandeiras vermelhas e bandeiras amarelas para algumas técnicas, né? Então a gente está num boom muito grande da manipulação articular. O profissional de traumato-ortopedia, ele tem uma boa remuneração dentro da fisioterapia? Tem. Hoje, eu falo para vocês tranquilamente, sim, que vocês estão meio que na crista da onda, tá? Quando eu me formei, a gente não tinha um sindicato ativo, tá? Então o piso do fisioterapeuta era em torno de 600 e poucos reais. Eu já trabalhei com repasse de plano de saúde dando R$4 por paciente. Não vou falar o nome do hospital, tá? Mas é um hospital grande, próximo ao Engenhão, tá? Mas era um repasse ínfimo, tá? Em relação ao plano de saúde. Utilizei isso para ganhar expertise, tá? Hoje a gente tem um piso regulamentado pelo sistema COFITO, que faz com que você saia pelo menos de um piso, que é um piso que lhe garante uma boa qualidade de vida. Mas a gente tem piso, não tem teto. Esse é o bom do profissional autônomo, tá? Hoje as clínicas têm que contratar vocês com a carga máxima de trabalho, tá? Que são 30 horas semanais por local, ou seja, 6 horas por dia, 5 horas por dia, e ainda com um piso de 4.000 bordoado, tá? É um piso interessante para você começar a trabalhar, lembrando que dali você pode fazer a captação dos seus pacientes de traumato-ortopedia. Qual é a vantagem da traumato-ortopedia? Cara, hoje em dia, com essa loucura de trânsito que a gente tem, eu tenho uma gama importante de pacientes acidentados, tá? Moto, principalmente. A gente tem uma gama aí de atletas recreativos que se lesionam toda hora, é um entorse de tornozelo, é um entorse de joelho, é uma osteoartrite do joelho, é uma osteoartrite de quadril. A gente tem aí uma gama muito grande de pessoas que estão praticando atividades de alto desempenho sem estarem preparadas para isso, que acabam desenvolvendo dor musculoesquelética, que está dentro da nossa alçada. Então existe uma gama muito grande dentro da traumato-ortopedia, que a traumato-ortopedia conversa muito também com o RTM, né, recursos terapêuticos manuais. Então sim, a gente tem uma gama grande de pacientes, que dá para ter aí uma boa condição financeira dentro da ortopedia, sim. Tá? E lembrando que a ortopedia também é parceira da esportiva. Então, para você ser um bom fisioterapeuta esportivo, você tem que ter uma boa base na traumato-ortopedia. Se você fosse dar uma dica de uma especialização para quem quer seguir essa área, qual seria? Eu sou apaixonado por joelho. Vai falar, ó, foca no joelho, cara, o joelho sempre paga o pato. Mas assim, a gente tem dentro dessa área da ortopedia as próprias pós-graduações, né, que são as de lato sensu. A gente tem várias pós-graduações, a própria Nissuan, eu dou aula também na pós-graduação de traumato-ortopedia aqui da casa. Focar em cursos específicos, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Gabriel Leão tem o curso dele lá de joelho, vai seguir o cara. A gente tem aí Felipe Abdala, o Jorge, que dão os cursos de eletrotermofototerapia, voltada para traumato e esporte, faz os cursos do cara. Hoje a gente tem, por exemplo, a galera da trauma esportivo, que está trabalhando com exercícios que são chamados de sistemas complexos, que é uma visão mais ampla do paciente como um todo, foca nisso. Dentro dos recursos terapêuticos manuais, né, a gente tem técnicas incríveis, como por exemplo Mulligan, Maitland, o professor Henrique com a crochetagem. Então, quanto mais cursos você tiver e mais especializações você tiver, maior a sua ferramenta terapêutica e mais resultado você vai ter para o paciente. Não que os colegas que não tenham esses cursos não vão passar resultados. O que faz com que a gente tenha resultados mais rápidos é a quantidade de ferramentas que a gente tem para entregar para o paciente. E, cara, colar com o professor, que seja uma referência, estudar muito avaliação, muita avaliação e muita anatomia. Esses vão ser os pulos do gato para que você tenha sucesso dentro da área da traumato-ortopedia. E futuramente,
pensar em fazer um mestrado, um doutorado que tem dentro aqui da universidade, que faz com que você se torne referência em um assunto específico, tá? Isso é bem importante. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço aí, sucesso aí na empreitada, viu? Beijão aí, até a próxima.